A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa amanhã o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre o terceiro núcleo de acusados de supostamente planejar um golpe de Estado. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o núcleo 3 é composto por pessoas que planejavam ações táticas para supostamente tramar o golpe. O grupo é formado por 11 militares do Exército e um policial federal. Vamos ver. São eles Bernardo Romão Correia Neto, que é um coronel, Cleverson Ney Magalhães, que é um tenente-coronel, Estevan Teófilo, que é um general, Fabrício Moreira de Bastos, coronel, Hélio Ferreira, tenente-coronel, Márcio Nunes de Rezende Júnior, coronel, Newton Diniz Rodrigues, general, Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel, Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, tenente-coronel, Vladimir Matos Soares, Polícia Federal. E aí, então, se a primeira turma aceitar esta denúncia, os acusados passam da condição de acusados ou denunciados para a condição de réus. Guilherme Mendes, quero te ouvir. Que alegria. Vamos aguardar, não é? Claro, não estou aqui para pré-julgar ninguém, mas a tendência, pelas provas robustas e pelo belo trabalho feito pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público, é que a denúncia seja aceita, da mesma forma como foi aceita pelo grupo daqueles que planejavam lá a contratação de influências e a divulgação, enfim, a criação daquele clima para o golpe de Estado, e me parece que o caminho é que, de fato, a denúncia seja aceita. Em sendo aceita, o que merece destaque nesse caso? É raro, para não dizer inédito, que nós tenhamos militares, não é, militares da ativa, no banco dos réus, respondendo a processos de natureza criminal, dada a gravidade daquilo que supostamente lhes foi imputado, essa participação nesse plano golpista. Isso é um avanço democrático, um avanço civilizatório sem precedentes para a nação brasileira, para o Estado brasileiro, que lidou muito mal com os crimes cometidos pelos militares durante a ditadura militar, não é? A lei da anistia acabou jogando nas sombras toda sorte de crimes que essa gente cometeu. Então, que bom que passados mais de 40 anos da redemocratização, a gente agora começa a ver militares, e é bem claro e importante frisar que não são todos os militares criminosos, os militares golpistas, sentados nos bancos dos réus para responderem pelos seus atos, como qualquer outro cidadão. Isso é um ganho muito grande para a civilização, é um ganho muito grande para a sociedade brasileira, e aí eles vão lá apresentar suas defesas, as suas razões, vão responder o devido processo legal, e se vierem a ser condenados, espero que todos eles passem um bom tempo na cadeia. Cíntia Nunes. Olha, estou me segurando aqui, pensando no que eu vou responder, mas é inegável que pelo andar da carruagem vai ser aceita a denúncia, né? Foram dos outros dois núcleos, eu não vejo aí nenhuma possibilidade disso não acontecer. O que apenas eu digo, eu não comemoro nada disso, primeiro porque eu parto do pressuposto, e é o pressuposto da Constituição, que ninguém é culpado até o trânsito em julgado. Então, a priori, quando a gente já, com todo... Eu sei que não foi esse o intuito do Guilherme aqui, mas quando a gente diz comemora, já é um pré-julgamento, né? Então, não se está comemorando uma situação de termos ali pessoas investigadas. Nós estamos comemorando, eventualmente quem está comemorando, já um pré-julgamento partindo do pressuposto de que esse processo já está concluído e terminado. Eu penso que a gente, obviamente, se há provas tão robustas, que se elas realmente assim se colocarem, que as condenações venham. Jamais me colocarei de tal forma a dizer que a gente deve passar pano para quem quer que seja se tiver cometido um crime. A questão toda é que eu não vejo, até onde é o meu conhecimento, extra-autos, mas que essas provas sejam tão robustas assim. Delações não são necessariamente as melhores provas, desde que o mundo é mundo. Enfim,
A gente só espera que a verdade sobressaia. E se ela não se sobressair agora, talvez um dia ela venha nos livros de história, que se encarregam de demonstrar onde estavam os interesses, onde estava a verdade, e pertence a ela quem pertencer. É isso aí, Henrique Kriegner. Acho que a Cíntia Nunes colocou bem. A gente não sabe até agora, porque, de acordo com a lei, a colaboração premiada ela é insuficiente para que a denúncia seja recebida. Até porque delator mente para se livrar. Então, a delação não serve nem para autorizar decretação de medidas restritivas, bloqueio de bens, busca e apreensão. Está na lei isso. E a gente não sabe quais seriam estas provas, porque não houve efetivamente uma execução de uma tentativa de golpe, né? Segundo uma trama, fala-se trama golpista. Tramaram. Você sabe de alguma coisa para que a gente possa discutir mais esse tema? Porque tem uma denúncia, mas não se discutiu quais são as provas. De todos esses julgamentos feitos por essas turmas do STF, Capês, esse é o que se tem mais materialidade, no sentido de provas em mãos, porque você tem inclusive a transcrição de alguns áudios entre os acusados falando sobre a morte do presidente eleito, falando sobre a morte do ministro do STF. Na verdade, eu não sei se eles citam o nome no áudio, posso estar errado aqui, mas que falam sobre isso também como uma operação, né, que é o que eles chamaram aí de punhal verde e amarelo. Então, essa é a turma que você tem mais materialidade para se chegar a uma conclusão que, de fato, se leve a crime. O que a gente viu na turma 1 e na turma 2 são ilações, possibilidades. E essa narrativa que criam para que então fique todo mundo no mesmo quadrante, todo mundo ali no mesmo cenário, com a mesma intencionalidade e com a mesma disposição. Esse é o maior dano que todo esse processo conduzido pelo STF recentemente está causando ao Brasil, como a professora Cíntia trouxe aqui, a questão da história, né? Nós estamos estamos assistindo escreverem, sujeito oculto aí, em nosso nome, a história de uma maneira muito perigosa lá para frente. Porque, de fato, nós estamos vendo eles colocando pessoas que estavam protestando em Brasília no mesmo nível de engajamento do que um militar cujo áudio diz, vou matar o fulano. Como se os dois estivessem na rua pelo mesmo objetivo, com as mesmas intenções e com os mesmos recursos. Isso não é verdadeiro. Agora, esses militares e qualquer outra pessoa que tenha ali planos de matar outra pessoa, que tenha chegado perto de fazer, isso tem que ir para a cadeia, independente de lado político ou o que eles venham defender. Agora, o que não dá é para a gente ficar conectando essa linha narrativa que põe a Débora do batom, que põe a senhora que estava ali com a Bíblia debaixo do braço, que põe o cara revoltado que foi lá e quebrou tudo e que precisa ser punido por dano ao patrimônio público, ou que põe até ministros na mesma trama sem nenhum tipo de evidência, apenas conexões. Olha, o ministro disse isso tal dia na live tal, e logo depois, meses, fulano fez isso. Consequentemente, os dois estão conectados. Esse é o absurdo que nós estamos vendo aqui. Mas, repito, aqueles que têm provas concretas de que tramaram a morte de alguém, que vão para a cadeia. Mas eu te pergunto então, Kriegner, só para manter só mais essa dúvida com você, se existe prova de que alguns desses, ou todos, são criminosos realmente, que chegaram a tramar a morte de autoridades e por essa razão têm que ser punidos realmente, no mínimo como organização criminosa, e se eles tramaram isso enquanto o presidente Jair Bolsonaro era presidente, por que não se levou adiante? Dizem que o presidente, em momento algum, autorizou ou cedeu a esse tipo de pressão. Se eles tivessem tido o apoio do governo em si, não teriam condições de ter executado? Qual é o nexo de causalidade entre o núcleo 1 e esse núcleo 3, que parece que são realmente, pelo menos alguns deles, criminosos efetivos? Não tem um nexo causal entre os dois grupos. Esse é o grande desafio e prejuízo para a história do Brasil. O que a gente está vendo é justamente uma ilação. Potencialmente, então, estão conectados. Inclusive, na transcrição dos áudios interceptados, você encontra ali os militares reclamando, olha, o presidente não quer nem receber esse assunto, ele não vai levar para frente. É isso que está escrito. Mas o que querem dizer na história, através do julgamento, não, isso tudo era uma trama que estava sendo planejada ali pelo general Heleno, presidente Bolsonaro e todos os outros, inclusive aqueles cidadãos que, no calor do momento, cometeram um crime de depredação pública no 8 de janeiro. Ô, Guilherme, você pediu a palavra porque você vê nexo de causalidade já demonstrado entre Jair Bolsonaro e esse núcleo?
Não, entre o presidente, por enquanto, eu não vejo nada, até porque eu não conheço em pormenores o processo. Inclusive, como o Kriegner colocou, existe lá uma das transcrições, uma das falas, de que eles estavam, em tese, aguardando só uma autorização, não é, do presidente para, então, colocar em curso o plano golpista, que vamos traduzir. Seria matar o presidente eleito, matar o vice-presidente e matar um ministro da Suprema Corte. Sim, mas se esses malucos... Não estamos aqui falando de levar flores, nem fazer cartaz, nem nada. Então, mas essa é a minha pergunta a você. Se esses malucos estavam esperando uma autorização para executar e não executaram, porque não houve essa autorização. Graças ao bom Deus. Mas se não houve autorização, por que o Jair Bolsonaro é réu? Não, mas veja, o presidente Jair Bolsonaro, ao que eu sei, está sendo denunciado por outras práticas. Por desacreditar o sistema eleitoral, por dar mensagens contra o Estado Democrático de Direito. Ele não foi envolvido propriamente nesse plano de morte, que foi o que esse núcleo está sendo acusado. E aqui nós temos que fazer, então, duas ressalvas muito meritórias. Primeiro, do ex-presidente, que, embora tenha perdido a eleição, não se mostrou um golpista a ponto de chegar a ordenar a morte do presidente eleito. E segundo, as próprias Forças Armadas, que não embarcaram nesse plano maluco de uma série de oficiais ali. Nós não estamos falando também de soldadinho, nós estamos falando de gente do alto oficialato. Guilherme. Então, assim, que bom que nem o presidente e ex-presidente se envolveu e que bom que nem a parte lúcida das Forças Armadas comprou essa ideia. Porque senão, volto a dizer, talvez nós não estivéssemos aqui hoje debatendo esse assunto na TV e tampouco você em casa tendo esse tipo de informação que você está tendo agora. Então, mas aí o Raquel Gallinatti, até o Guilherme Mendes está dizendo o seguinte, se havia ainda quase 2 meses de governo do presidente Jair Bolsonaro, que havia perdido a eleição, mas tinha ainda mais de 2 meses, ele tinha o comando das Forças Armadas, e esse grupo de malucos aguardava uma autorização para agir, e se não existe nexo causal que a autorização veio, eu não estou entendendo da onde vem, então, a denúncia. Eu também não entendi absolutamente nada do que o Guilherme passou, inclusive, eu ouso dizer que você não passou informação correta, Guilherme. Por quê? Você passou informações incorretas para a nossa audiência. Primeiro, sabemos que um golpe de Estado demanda necessariamente sofisticação, planejamento. A gente vai falar em Guatemala, a gente vai falar em Chile, Argentina, no próprio Brasil, que durou quase 10 anos para a execução de um golpe de Estado. É necessário a integração das agências de inteligência, as forças que integram todo um sistema de instituição de Estado para poder, então, executar. Aí agora a gente vai falar o que é correto. Aqui no Brasil, no Estado Democrático de Direito, não se pune cogitação. A cogitação faz parte ali do iter criminis, atos preparatórios, que tem a cogitação, que é a idealização do crime, atos preparatórios e início da execução. Quando a gente fala em 2 crimes, que são os crimes núcleo, que estão acusando essas pessoas que estão arroladas aí em algo que realmente não tem nenhum embasamento legal, constitucional, seria na prática de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Ambos os crimes, a tentativa é punida com a execução. Ótimo, mas pelo que tudo que está narrado aqui, e inclusive o que você acabou de falar, não iniciaram. Graças ao santo bom Deus. Se não iniciaram pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, não cabe punição. Estamos falando em iter criminis, cogitação e atos preparatórios. Sendo muito elástica, mas muito abrangente. Não cabe elasticidade quando a gente fala em tipificação penal. Temos que ser legalistas. Daria até para cogitar o artigo 288, associação criminosa, porque o fato de já estarem juntos para uma prática criminosa já é punível de 1 a 3 anos. Então, Guilherme, o que você falou, eu sinto lhe falar, sinto informar toda a nossa audiência que você deu informação errada. As corretas são essas. Agora, houve sim uma ginástica jurídica, houve sim uma inovação jurisprudencial para a tipificação e deixar essas pessoas arroladas para um possível indiciamento. Pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, não cabe indiciamento. Guilherme Mendes, quer corrigir a informação? Não quero corrigir a informação, eu quero só deixar claro que
nós não podemos falar em decisão porque justamente que nós estamos aqui na etapa processual da denúncia. Se de fato, e a doutora Raquel aqui tem todo o conhecimento sobre direito penal muito maior do que o meu, essa tese prevalecer, o que vai acontecer? Essas pessoas estão sendo denunciadas, mas não serão condenadas. Ou, no máximo, serão condenadas, como a doutora Raquel colocou, pela associação criminosa. A ver, agora é o momento em que eles vão produzir provas, vão contratar bons advogados, pagar caríssimo pelas suas defesas, e os advogados vão exercer o seu papel de defensores, vão apresentar, entre outras teses, essa que a doutora Raquel colocou. Não houve execução, houve, no máximo, uma série de atos preparatórios que não são puníveis dentro da legislação brasileira. E aí, sabe o que vai acontecer? Ao invés de sair dali pro camburão, eles vão sair pela porta da frente e provavelmente vai ter um monte de maluco lá aplaudindo. E aí tá certo, segue a vida. Por isso que o devido processo legal é bom, é bonito tem que ser, o direito tem que ser dado a todos. Eu só queria te interromper um pouquinho. Aplaudir a democracia, aplaudir a lisura das instituições democráticas, do sistema de justiça criminal, não é ser maluco. Não, maluco que eu digo de aplaudir quem um dia cogitou uma sandice dessa. Porque, para mim, uma pessoa que ainda não tenha feito, mas que sonha em matar o presidente da República é um maluco. Eu vou dar um exemplo muito mais básico. Alguém sonha matar alguém, idealiza com requintes de crueldade e tortura, compra uma arma e deixa essa arma 10 anos ali dentro de casa e não mata. Essa pessoa nunca vai ser punida. Não é criminoso, mas é maluco. A não ser que ela não tenha ali os registros legais para poder ter uma posse de arma. Então, aqui na nossa democracia, não se pune idealização, cogitação e atos preparatórios. A não ser exceções previstas na lei, como o artigo 288, que é a associação criminosa, ou outros atos de terrorismo. Muito bem. E que prevaleça, como disse também o Guilherme Mendes, o devido processo legal, o direito à ampla defesa e o contraditório.